então, boa tarde, pessoal. Hoje eu estou presidindo, né, essa reunião ordinária do colegiado, porque o POSA se encontra em curso na reitoria, tá? E ele até está aqui nos auxiliando enquanto está lá no curso. Eu vou pedir para a Paty só conferir, ver se a gente tem quórum e informar quem é que está como votante hoje, tá? Não, Fábio não está. Não. Então é o Lucas e a Larissa de Abreu. Podem votar. Lucas e a Larissa podem votar. A Ubler e a Roberta, né? Ubler e a Roberta. A Débora e a Eliane. Débora e a Eliane. E o seu Caetano. E o seu Caetano. Aí tudo de gestão e a Bárbara Parte só no primeiro item que falta de sessão também, o Sérgio, que vai votar. Tá. Então, o professor Ubler, não sei se vocês ouviram, só ele esclareceu que no primeiro item de pauta, como diz respeito a uma situação com o prof. Ubler, o Sérgio que vai votar nesse item de pauta. Professor Sérgio, tá? Bom, pessoal, então a gente, vamos começar. Eu gostaria de dar um informe, se vocês me permitem, apesar de eu não ter encaminhado, né? Eu gostaria de informar que eu vou estar encaminhando a todos um e-mail solicitando a manifestação de interesse para assumir a coordenação da coordenadoria pedagógica. A Michele, né, esteve à frente da coordenadoria pedagógica até o dia 4 de janeiro? Agora eu não vou lembrar. 4 de fevereiro, a data correta, né? Aproveito aqui para fazer um parênteses para agradecer imensamente a Michele. Ela assumiu a coordenadoria pedagógica aí por praticamente um ano inteiro, né? E nesse momento é muito difícil a gente conseguir servidores que topem esse desafio de assumir coordenações. Então, só tenho a agradecer a Michele pelo tempo que ela teve à frente da CP. Mas agora não foi mais possível e eu só queria comunicar, então, que eu vou estar encaminhando um e-mail para todos os servidores, abrindo para manifestação de interesse. A Michele acabou de entrar. Tá bom? Mais algum membro gostaria de dar algum informe? Não? Tranquilo? Então, vamos ao nosso primeiro item de pauta, que diz respeito ao ad referendum de aprovação, que aprovou a sessão parcial do professor Eduardo aqui no Ubler. Aí tem o Ubler de Aquino, não, é aqui no Ubler. Eu vou pedir que o professor Ubler, né, então eu só estou lendo aqui o ad referendum, acho que vocês já tiveram acesso, foi um ad referendum que autorizou a sessão temporária parcial de 30 horas no semestre 2024-2, foram 30 horas semestrais, tá? Para apoio, né, ao campus Florianópolis, ministrando uma unidade de planejamento estratégico em EAD. Bom, então, não sei se alguém já solicitou a palavra. Roberta, tens a palavra, Roberta? A gente não está te escutando, Roberta. Não ouvimos. Está tentando solicitar ativação. Eu mandei uma solicitação de ativação do teu microfone, Roberta. Oi, boa tarde. Boa tarde.
Quem que falou? Ah, O Sérgio. tá bom, Sérgio, obrigada. Não te ouvimos ainda, Roberta. Tudo bem. Pois é, enquanto você tenta ativar o teu microfone, Roberta, eu posso passar a palavra para o professor Hubler explicar um pouquinho mais a respeito da sessão. Depois, assim que você conseguir, eu devolvo a palavra para você, pode ser? Tá. Ela mencionou aqui, Hubler, que gostaria de saber sobre o ad referendo, motivo da não espera da sessão de momento. Bom, vamos tentar esclarecer o que se passou aqui. Na realidade, em agosto, professora Roberta, isso aqui tem uma situação. Eu acho que tem, de repente, um aspecto aí que acaba criando uma certa confusão. Na colocação no ad referendo se coloca 30 horas, né? Com isso que parece passar a impressão de que seriam 30 horas semanais. Não, são 30 horas semestrais, que caracteriza 1,5 horas semanais. Ou seja, dentro das minhas 15 horas no campo de Itajaí, de carga horária, eu teria mais 1,5 nessa disciplina de planejamento estratégico no curso de pós-graduação. Aconteceu que em agosto do ano passado existiu a necessidade de ser ministrada essa disciplina, ou ser conduzida no ambiente EAD, ela era em formato EAD. E aí, como eu já sou um professor vinculado, eu já trabalhei no curso de EAD do Instituto Federal Santa Catarina do Trabalho desde 2011, eu acabei sendo indicado para essa disciplina e, obviamente, eu peguei porque, para mim, não era um problema nenhum, eu ser muito confortável com essa disciplina. O que aconteceu foi que, nesse processo todo, a solicitação ia partir da coordenação lá da área da pós-graduação para a direção do campus de Florianópolis, para a direção do processo de solicitação ao campus Itajaí. Inclusive, é bom que se diga, de maneira muito apropriada e muito segura, a professora Ana, na condição de chat não aprovou meu PSAC, porque não existia naquele momento aquele documento. Foi quando eu peguei a minha iniciativa de ligar para a Florianópolis e falar, pô, eu dei a hora nesse negócio, agora estou precisando aqui que vocês regularizem, não está regularizado? Ou esqueci, não deu um problema. Aí o que aconteceu? Eles fizeram lá um acordo entre o diretor do campus Florianópolis, o professor Polis, que é diretor do campus Itajaí, foi emitido esse documento de sessão parcial, com efeito retroativo, e com base nisso, a coisa aconteceu. Eu sou professor, né, professora Roberta? Sabe que eu não sou coordenador, não sou diretor e não sou chefia. Então, na realidade, nesses trâmites burocráticos, a gente não participa, a gente acaba só depois tendo que dar satisfação sobre os assuntos. Mas, efetivamente, o assunto foi tratado internamente, a professora Ana solicitou compulsoriamente, obrigatoriamente, a questão desse documento de sessão, para que ela aprovasse o meu PSAG 2024-2. Fato esse foi cumprido e hoje está previsto no meu PSAG essa atividade, ou seja, 1,5 horas semanais durante o segundo semestre de 2024. Não sei se esclareceu, professora, mas uma coisa que é importante dizer, professor, não são 30 horas semanais, certo? Porque eu ouvi, alguma coisa aconteceu, chegou até mim de que eles haviam feito alguma consideração, dizendo que eu estaria com a minha carga horária servida ao campus Florianópolis, sendo que eu tenho a minha carga horária toda alocada no campus Itajaí. Única hora para esse curso. Não sei se esclareci, mas continuo à disposição. Obrigada, professor Hubler. Professora Roberta, quer tentar novamente? Você aparece com o microfone ativado aqui para nós. Ainda não te ouvimos, Roberta. Agora, bloquear, solicitar ativação. Ela está pelo computador, mas está pelo computador. Pois é. Roberta? Certo. Pode
Deixa eu, Pois não. eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Assim, essa é a segunda, eu acho, vez que vem uma sessão de um professor. Né? O meu segmento é docente, assim, eu preciso entender o que isso impacta. De nós aprovarmos a sessão de um professor, seja para onde for, é função do colegiado do campus? É obrigatório o colegiado do campus? Sim, Lucas, como é que acontece? Né? Quando isso é algo que ocorre com uma certa frequência entre campos, especialmente com a força de trabalho reduzida que a gente está. Né? Então, só para citar um outro exemplo, nós tivemos aqui a professora Estela, de Física, que foi cedida parcialmente do campus de São Miguel do Oeste, São Lourenço do Oeste, né, por quase 3 semestres aqui. Então, e o instrumento oficial de cessão é esse, né? Primeiro tem que haver um acordo informal, né, entre as duas chefias DEPs para saber se existe a disponibilidade de carga horária, se há necessidade, etc. Havendo isso, tá, já vou autorizar aqui. Havendo esse acordo informal entre docente, chefe DEP, diretor de campus, né, garantindo que não há prejuízo a nenhuma das partes e que todos estão de acordo, é obrigação da chefia encaminhar as solicitações de sessão para apreciação aqui no colegiado do campus. Com exceção houve aqui um acordo no nosso colegiado, né, de que sessões que fossem de pequena monta, que poderia ser feito em ad referendo, mas depois se trazia o ad referendo para o colegiado apreciar. O colegiado de campus é o órgão máximo para determinadas deliberações. Isso. Essa é Acho que tem que liberar a Roberta, tá? Vamos lá, deixa eu ver a Roberta. Eu já liberei, Roberta. Solicitar. Não, peraí, Roberta. Solicitar ativação. Ó. Enfim, mais uma pergunta. Tá, só concluir. Pode ela falar. Tá, então sim, esse é um procedimento usual e tem que ser feito. Tá. Roberta, quer tentar falar novamente, por favor? Agora te ouvimos. Senhor, caí. Não. Aumenta o valor. Não, ela vai. Tá? Não, já liberei. Aqui, Roberta. As duas estão liberadas. Alô? Oi, te ouvimos. Roberta? Roberta, se você puder escrever no chat, aí a gente pode dar sequência. Olha, que diz que é ativo, senhor. Deu, agora te ouvimos. Ai, que dificuldade. Olha só, ali a cedência no documento, né, está 2024-2, é isso? Então, é esse semestre que está finalizando agora ainda essa... Exato. O ad referendum foi para regularizar a situação de 2024-2. Entendi. Então, eu realmente estranhei, né, de não ter vindo no tempo hábil, né, porque é algo que sempre a gente discute, é claro, não cabe ao professor Ubler essa incumbência, né, mas é algo importante, né, a gente falar sobre os nossos servidores, essas cedências e tal, sempre é bem discutido, quando né, não que não vá ou vá, mas, enfim, sempre é uma análise bem realizada, tanto de docentes quanto de servidores, né? Então, eu só estranhei realmente o ad referendum, né? Não ser no tempo que o professor iria, né? Que geralmente é o que acontece antes de ir, né? Não depois que está terminando.
Então, isso me causou até estranheza nesse sentido, que até solicitar que isso possa rodar o quanto antes, né? Que até rodaria lá em agosto e já estaria regularizado, não necessitando. Porque semana 15 dias anterior a gente teve reunião justamente para também ceder docentes, discussão, algum a gente pediu para esperar, e daí, de repente, vem lá de referendo, entende? A estranheza realmente foi essa. E até não veio o documento, entende? Então, não dava para olhar, né, que era 2024-2 e tal, agora que abriu o documento. Então, realmente só pedir a essa questão da morosidade que realmente fica meio que insignificante a gente fazer votação até, né? Não, E é concordo isso. com a Roberta, na questão, isso aí foi de fato um erro de trâmite entre lá o campus Veranópolis e a direção do campus Itajaí, mas que, por sorte, a diligência da nossa chefia técnica prestou atenção e já me tirou, já me cobrou esse documento lá no final de 2024, e aí eu fui atrás disso junto à direção do campus Veranópolis. Foi um erro deles, que é conhecido por eles, inclusive está documentado isso, mas que foi feito de maneira adequada para poder dar conta do que eu efetivamente fiz durante o segundo semestre de 2024, tá certo? Mas concordo que, de fato, esse tipo de solicitação tem que ser prévia, né? Não posterior, porque senão aí acaba comprometendo o planejamento das coordenações. Só gostaria de reiterar e repetir, porque isso aí houve alguma consideração ruim nesse processo. Não são 30 horas semanais, são 30 horas semestrais, o que equivale a uma hora e meia de aula por semana. Ou seja, na minha carga horária do campus Itajaí, no campus de lotação, certo? Que hoje está em 15 horas, eu tive mais uma hora e meia somada a isso. Ou seja, de 15 passei para 16 e meia. Para evitar alguém imaginar que eu tenho 40 horas em Itajaí e 30 horas em Florianópolis, o que daria 70 horas. Então, só para deixar isso bem claro, para evitar esse ruído, porque esse ruído já apareceu, inclusive. Tá bom? Só deixar registrado aqui na gravação. Obrigada. Isso, e só para esclarecer aí aos colegas, especialmente a Roberta, que quando foi enviado o e-mail, Roberta, com a pauta, ali no primeiro item de pauta é um link, tá? Se tu clicar naquele link, você vai abrir o documento da resolução do ad referendo. Então, o documento foi encaminhado, sim. Via link, tá? Porque geralmente vem anexado ao e-mail. Não, ali é Então, o eu link. esperei ele anexado, foi isso. Tá bom, tá bom. E Então, ali já foi ajustado, daí essa fala do professor Ubler, que seria 30 horas no semestre inteiro, né? mas no documento já disse. Sessão parcial no semestre de 2024-2. Ah, tá. É uma unidade curricular, professora, está colocada ali unidade curricular. Então, acaba sendo olha, unidade curricular de planejamento estratégico. Não foi para Entendi. unidade de chefia ou uma sessão para algum tipo de encargo. Entendi, correto. Mais alguém gostaria de esclarecimento? Podemos colocar em votação, então, a aprovação? Então, nesse momento, o Ubler não vota, né? E vota o Sérgio. Eu peço que se manifeste, então, se manifestem aqui no chat, que estão à distância. Todos estão de acordo com a aprovação do ad referendo? Alguém se manifesta, quer se abster? De acordo. Obrigada, Caetano. Quem não puder, a Larissa, se alguém não puder falar, pode digitar, tá? Obrigada, Sérgio. Eu posso votar abstenho ali, tá? Obrigada. Referente ao ad referendo. Desculpa, Roberta, qual é o seu voto? Abstenção. Tá. Isso. Faltou a Larissa. Larissa, você nos ouve? Será que
Caiu? Obrigada, Larissa. E o meu voto é... Eu não voto hoje, não voto. Não, eu não voto. Não. Só desempata. Por quê? Tá bom. Então, passamos para o segundo ponto de pauta. Eu tenho que abrir aqui a minuta do... Ela mandou por e-mail. Não, mandou por e-mail. Mesmo e-mail. Peraí. Aqui, ó. Já vou abrir, compartilhamos essa guia. Volto aqui. Então, o segundo ponto de pauta diz respeito agora fechei. A monitoria, né? Revisar a resolução de monitoria, nosso programa de monitoria. Então, vou abrir agora e compartilhar com vocês a resolução. Vou trazer um pouquinho desse histórico, tá, pessoal, para que vocês tenham... Essa resolução, ela foi aprovada em 2000 e... Resolução antiga, né? 19. Oi? Não tá. 2018. Em 2018, e na época... Perdi o som aqui, não estou escutando. Peraí, deixa eu tentar. Deixa eu Caetano, Eu estou né? escutando, gente. Eu estou escutando, Eu Sorriso. acho que foi só com você, Caetano. Foi só com você, Caetano. Os demais ouvem? Roberta ouve? Sim, eu ouço. Sim. Se você quiser, vou colocar aqui, pode entrar, sair, entrar novamente, né? Sair e entrar novamente. Vamos ver se resolve. Surgido para cada um. Obrigada. Pessoal, só colocando o histórico, essa resolução de 2018, e na época foi aprovado como uma resolução do campus sobre um programa de monitoria. Então, essa resolução, ela se tornou, à medida dos anos, aí que a gente foi evoluindo nos editais de monitoria, ela se tornou bastante custosa, especialmente aí no processo de elencar, né, avaliar quais são as unidades curriculares que precisam de monitor. O texto original trazia um levantamento a ser feito a partir dos dados de reprovação do SIGA-A. Só que os dados de reprovação, primeiro, esse relatório, ele não é um relatório, infelizmente, confiável do SIGA-A. Em alguns momentos, esse relatório, ele lista alunos que foram tiveram matrícula cancelada, que reprovaram por abandono, e isso não deveria contabilizar para o quesito de avaliar quais as disciplinas em que os alunos que ainda estão aqui, ainda matriculados, que estão com maior dificuldade. Né? Isso é um dos pontos que dificulta todo o semestre de a gente implementar em tempo hábil o edital de monitoria. Né? O outro ponto é que o levantamento dos reprovados via SIGA-A, a gente só consegue depois que todo o processamento de virada de semestre é feito. Porque é só aí que a gente tem o relatório, né, contabilizado das reprovações. E, a rigor, o edital de monitoria, ele deveria ser lançado já no finalzinho do semestre, para dar tempo hábil dos alunos que querem se candidatar como monitores no próximo semestre, poderem entrar documentação, enfim. Então, foi feito várias rodadas de discussão
dessa resolução, passando pelas coordenações de curso, várias vezes no colegiado de ensino, né? E se chegou a essa nova proposta, que inclusive a gente traz até o questionamento se deve ser mantido como uma resolução. Se deve ser mantido como resolução ou se não deveria, talvez, ter um regimento, né? Ou um regulamento, e não uma resolução. Resolução é uma coisa mais engessada, mais dura, para que a gente possa ter um pouco mais, né, de agilidade e flexibilidade. Tá? Quem esteve à frente desse trabalho foi a minha assessora, a professora Rosane, né? Obviamente que, como eu disse, nós acompanhamos aí no colegiado de ensino e etc. E aí eu trago para vocês, para a gente ouvir as considerações de vocês e, obviamente, a gente está aberto aí a contribuições e alterações. Tá? Senhor Caetano, o senhor voltou a ouvir? Vamos lá. Alguém gostaria de trazer alguma contribuição? Eu quero falar. Então, Fiz algumas anotações. obrigada. Você tem a palavra. Vamos lá. Eu estou seguindo o exemplo da... Então, essa resolução é a mesma, parecida, não é a mesma, né? Não é igual, mas é a parecida com a resolução número 13, lá de 2018, que a Ana já falou. Daí eu ia pedir para que primeiro fosse feita uma revisão, né? Tem muito lugar que não tem ponto, o parágrafo único está em negrito, normalmente ele não é em negrito. Aqui no documento? No documento. Mas eu... Depois você me passa... Eu queria falar aqui a respeito do artigo 18, em especial. Vamos lá. Aí eu posso responder cada um da biblioteca. Tá. No inciso 3, fala não ter débitos com a biblioteca. A gente tem um problema enorme quando vai fazer a inscrição, porque tem que gerar uma declaração de nada consta, né? Só que, por exemplo, se eu tiver com o livro na minha casa, mesmo que ele estiver dentro do prazo, eu não consigo emitir uma declaração. Ah, não? Não. Então, o que é que nós fazemos? Como é que a gente pode... É o sistema. É solicitar só o vídeo. Não é possível. Ou por e-mail, que aí a gente faz uma declaração manuscrita. Uma declaração manuscrita, uma declaração sem ser emitida pelo sistema. Então, isso não precisa estar em lugar nenhum. Não, eu acho que se mantém não ter débitos com a biblioteca, mas acho que a gente, essa orientação, né, eu acho que seria mais uma orientação, não cabe, eu acho, dentro do regulamento, mas acho que coloca como um asterisco, porque isso pode ir como no próprio edital, se compor o edital, aí a gente pode colocar dentro do edital. Acho que poderia ser uma observação do tipo, caso o aluno não consiga retirar digitalmente solicitar o setor. E eu acho que por outra questão aí, já que pode acontecer no final de semana, coisa que eu tenho falado, eu queria dizer que até o início do processo de monitoria, o aluno terá que apresentar esse documento. De maneira que daí, antes dele começar, ele tenha tempo para conseguir levantar tudo aquilo que fica eventualmente pendente. Seria melhor, porque é o seguinte, se ele não apresentar até o início, não está. Mas não deixa ele nessa situação que, por exemplo, na sexta-feira, tem uma declaração escrita e não conseguiu. Até porque o artigo diz para ser monitor e não ser candidato. Exatamente, ele tem que apresentar até ser monitor. Entendeu? Então, se ele fizer isso daí, dá tempo para ele... Não é pré-requisito para o edital de seleção. Mas isso. Mas é pré-requisito para ser monitor. Então, acho que porque a gente faz um termo de aceite, né? Uhum. Então, acho que quando fizer o termo de aceite, é que envia a declaração. Tá legal.
Vou fazer aqui, fazer um comentário. Mas eu ali ninguém fez, eu gostaria de implantar depois do registro acadêmico do campo de Itajaí, vírgula, mediante declaração online ou manual, ou lavrado, Diante a apresentação de declaração de quitação, Declaração emitida pela declaração de quitação emitida online ou pelos setores encarregados, que é isso que a gente Acho que na verdade a declaração de nada conta. até de quitação. Eu queria saber um pouquinho, tá? O que é que está em débito com a gente? Não sei também. Talvez alguma coisa documental, alguma coisa documental de algum documento. Que esteja faltando também, não sei, para ser sincera, eu também não sei, mas com certeza deve ter alguma coisa que impacta para estar aqui. Então tem que saber como a gente está. Tá. Então, Melhor assim, mediante a apresentação de declaração de nada consta emitida online ou pelos setores encarregados. aí eu não entendi esse parágrafo único aí desse. Fazer assim para eu. Pois não. Legal. Poderá ser realizada a avaliação de proficiência quando a unidade curricular ofertada. Já explico. Ocorrer no último semestre letivo, e já explico por que a gente colocou isso. Olha as situações que a gente enfrenta. E o professor orientador justifique que a monitoria seja imprescindível. Nós temos uma unidade curricular, nos integrados, que é de embarcação, lá na Beira-Rio. Como é que é o nome, Janaína? Que eles têm os barquinhos? Na Marina, na ANE. E é uma unidade curricular de último módulo. No entanto, é interessante que hajam estudantes monitores para apoiar ali no momento dentro da execução da unidade curricular. Só que, como é de último módulo, nunca vai ter estudante que já concluiu essa unidade, mas podem haver estudantes, como já aconteceu, um estudante por muitos anos, fazia parte do time, dos barquinhos, de cantinhos, de vela, etc. Tinha um conhecimento gigante, mas ele não podia aplicar para ser monitor, porque ele estava no último módulo e não tinha feito a disciplina. Então, por isso, a gente incluiu esse parágrafo único. Se o estudante comprovar, fizer uma avaliação de proficiência com o professor, e o professor concluir de que, apesar de ele não ter cursado a disciplina, ele tem proficiência no conhecimento, isso é válido para ele se candidatar à monitoria. Isso pode acontecer para ele realmente se em candidatar à monitoria ou para ele ser monitor? Não, para ele ser monitor, perdão. Para ele ser monitor. Deixa eu voltar lá, ver se tem. Mas então, poderá ser solicitada uma avaliação de proficiência? Não, poderá ser realizada. Aqui, ó. Para ser monitor, o aluno deverá. Essa informação é para o aluno. Sim. Talvez o parágrafo está no lugar errado, que você quer dizer? Eu não entendi só que ou o parágrafo está no lugar errado, ou a forma de escrita me parece que não tem como. porque eu acho que fala das funções para que o aluno for monitor. Tá, não. Então tem que achar o lugar certo dele. Talvez aqui, talvez era no 17, olha, pessoal. Os critérios de seleção, cronograma, forma de aceite. Eu acho que é no 17, é só colocado no parágrafo errado. Porque no 17 está falando sobre o edital de seleção, que indicará as unidades curriculares contempladas, quais os critérios, cronograma, forma de aceite e demais informações. Eu acho que está certo, porque ele está falando ali, ó, no inciso 2, ali do 18, ter concluído com aprovação. Prioridade à unidade. Tá, é por conta disso aqui. Tá aqui. Por conta disso. Tá certo. Mas é o que eu estou falando, deveria ser perfeito a avaliação de proficiência quando ela é o seu. Não, mas é que não precisa ser para todas. Se ele fez a UC e ele foi aprovado, ele não tem que fazer a avaliação de proficiência.
só nesse caso especial do aluno não ter feito a unidade curricular ainda, mas ter o conhecimento, entendeu? Pode inverter ali, botar assim, ó. Tá, então, sugestões. Assim, ó, por exemplo, ó, começar assim, quando eu ser ofertado como no último semestre letivo, poderá ser realizada uma avaliação de proficiência, o aluno poderá realizar a simulação. Pré-requisito para ser um monitor. O aluno deverá ter realizado a avaliação de proficiência quando vai ser ofertado ocorrer no último semestre letivo e o professor orientador justifica. Para mim, só mudaria no início ali. Tá. Ter realizado. Isso é um critério para ser monitor. Então, ter realizado nesse caso aí. Então, tira de parágrafo único. Não só o parágrafo. Poderia tirar de parágrafo único, sim. E criar como artigo, né? Criar um outro item. Um outro item. Seria o item 4. Isso. Eu até coloquei inciso, isso faria assim, ó, para a gente deixar um pertinho do outro. Isso. Tá? Aí, esse parágrafo único aqui. Ctrl+C, eu vou marcar ele aqui só para eu não me bagunçar. E aí ele entra aqui. Aí vamos lá. Realizar, né? Poderá realizar. Ter realizado avaliação de proficiência quando você estava vendo no último semestre letivo. Eu acho que aí, avaliação de proficiência junto ao professor que está ofertando a vaga, né? Está escrito aqui, no caso, o professor interessado será o responsável pela avaliação. Está escrito. Só que assim, Seria proficiência, gente, porque isso aí não pode dar algum problema depois do aluno dizer que já fez proficiência na disciplina e não querer realizar a disciplina? É isso que eu penso, ele até pode estar no último semestre e já ter feito a disciplina. Eu acho que não devia deixar como obrigatório isso. Poderá ali é importante, entendeu? Porque o ter ali obriga que todos façam também. Eu concordo, Roberta. Eu acho que não é para todos, é só para esse caso. Então, deixa eu coloca como a Juliana tinha falado, em caso de o ser ofertado no decorrer, o aluno deverá realizar. Deverá realizar. Qual é? Em caso, falando qual é? Em caso de o ser ofertada no último semestre letivo, o aluno deverá realizar a avaliação. Mas não é poderá que precisa, não é deverá, é poderá. Porque o aluno, a gente tem alunos que estão no último semestre. Está sem coerência nesse artigo aí, então. Não sei, deixar uma outra forma de escrever, eu acho. Eu acho que esse parágrafo único tem relação com esse item 2, mas ele não ele não pode ficar com caráter obrigatório, ele tem que ficar com poderá. Que tal assim, ter concluído com aprovação ou validado a unidade curricular, respeitando o edital, ou, daí eu ia colocar, ou... Pode ser referido esse parágrafo único, pode ser referido ao inciso segundo, né? Ou O disposto no inciso segundo. Assim? Não, é com base no disposto no inciso segundo, no inciso 2, né? Não. Acho que a gente pode Tem outra ideia. Poderá. dar sugestões e volta para a revisão. Tá. Né? Isso. Vocês acham? E se colocar lá no item 2, ter concluído com a aprovação ou ter realizado a avaliação de proficiência. Daí, no parágrafo único, explica a avaliação de proficiência. Então, vamos lá. Ter concluído com aprovação ou validado a unidade curricular
vírgula, mais um ou realizado a avaliação de proficiência. Isso. Desejar. Não, esse aqui você ali, aqui, ó. Ter concluído a convenção, validado a unidade curricular, descrita no edital, ou realizado a avaliação de proficiência. Ou realizado a avaliação de proficiência. Isso, Aí o parágrafo descreve o que se trata. Isso. Tá. Agora sim. Aí sim. Então, tá. Muito bem, confiança. Próximo. Tá muito legal. Ô, Ana, artigo 24, por favor. O senhor Caetano caiu. 24. Ó, diz assim, dentro do mesmo semestre letivo, não será permitido o exercício simultâneo de monitoria remunerada. Concordo. Sim. Até por questão de horas, né? Que são 4 horas permitidas. Apesar que eu nem vi também que vai estar no edital a quantidade de horas que é permitida. Tá. Mas tem casos, por exemplo, que já repetidamente acontece, que juntam duas disciplinas numa só monitoria. Sim. Então é um caso excepcional? Mas o monitor recebe uma vez só? Isso. Mas tá dizendo que não pode ser. Não, remunerada. E uma é remunerada e a outra é voluntária, exatamente. Ele até está exercendo duas monitorias. Então ele recebe 2 certificados de cada monitoria? Sim, deveria receber 2 certificados. Se eles não juntam, aí eu não sei exatamente qual a situação, mas vamos dizer que você. Por exemplo, aconteceu com pré-cálculo e geometria analítica. Certo. Passado. Você deveria receber certificado de pré-cálculo e certificado de geometria, mas aí você cumpriu, a pessoa tem que cumprir 8 horas. Então, o que está no edital é 4. Não, 4 por monitoria. Nas duas. Ah, não, mas é porque daí no edital eles juntaram as duas monitorias em um único requisito. Então, ele cumpre as 4 horas e atende monitoria dessas duas unidades curriculares e recebe uma única vez. E aí, o certificado vai sair que ele foi monitor de pré-cálculo e geometria analítica, despendendo 4 horas para as duas unidades. Aí ainda existe que simultâneo não é permitido, simultâneo, então não pode duas. A remuneração É, E é só uma remuneração. Aqui não é permitida a remuneração. Então, eu acho que o exercício simultâneo de monitoria remunerada é que aqui se refere, vai até o fim. Não é só o exercício simultâneo de monitoria, é o exercício simultâneo de monitoria remunerada. Pois é. É que não pode ter duas monitorias, é isso, entendeu? Eu acho que se todos concordarem, a gente pode colocar como artigo. O caso de artigo de monitoria, está previsto. Parágrafo. Não. Sim, acúmulo de monitoria, né, como ele falou, sem remuneração. Não, mas aí, Eu acho que a gente pode colocar como artigo uma sugestão minha. Não, peraí, só eu explicar para o Ubler, já te deixo falar. Em que situação isso ocorre com muita frequência, tá? Às vezes nós temos um único monitor e ele acumula monitoria, vamos dizer, de pré-cálculo, de matemática 4 e matemática 3 do integrado. Então, é um único monitor e ele tem o interesse, ele tem o conhecimento e ele acumula essas 3 monitorias. Porque a gente não teria bolsa suficiente para ter um monitor para cada, e se a gente abrir vaga voluntária, ele não vai vir. Então, nesse caso, esse monitor ele acumula as 3 monitorias, ele tem as 3 monitorias no certificado, mas ele recebe, por conta desse aqui, somente uma monitoria remunerada. Ele faz só 4 horas, né? Não vai fazer 12 horas. O número de estudantes atendidos também aumenta. Isso. Tá vendo? Sério, realmente, né? Porque às vezes tem monitor ninguém vai, né? Mas eu atendia muito. podemos melhorar a redação, se tem sugestão, e vamos deixar mais Porque tarde. no 25 explica mesmo. Então tá. Daí, Vai. artigo 30. Vocês estão. Ah, não, não.
Artigo 30. Diz. O pagamento das bolsas será realizado diretamente aos bolsistas exclusivamente por meio de conta corrente. Isso. Conta poupança não pode mais? Nunca, não me dá o maior bolo, é conta corrente. Tem que ser conta corrente. Acho que nunca pode ser conta poupança e tem que ser de Eu sempre recebi com conta poupança. Mas tu deu sorte. O governo, ele normalmente faz isso. Tu deu Porque, sorte. provavelmente, com a conta corrente, com a conta poupança, ela aceitava o pagamento como se fosse corrente, porque senão não volta. Isso aí tem em algum lugar? Onde é que está escrito? Não, isso é orientação do DAN, né? Vem o DAN nos orienta, não sei se a Bárbara Em alguns anos só paga está com mais corrente. conosco, mas isso é uma orientação do DAN. Meus auxílios já deram dos sempre uma conta poupança. Mas aí eu Mas acho tu deu que sorte. volta. Volta. Tendo conta corrente, eu falei para a proteção do aluno, ele também em algum momento fizesse a apresentação da declaração de sempre imposto. Porque senão ele podia correr risco de tomar uma coisa de movimentar dinheiro sem procedência dentro da conta corrente dele, ele poderia cair em alguma justificativa. Acho que não. Mas a gente E não posso falar que aparece como bolsa. parece Aparece Eu já consultei. porque o pessoal Aparece uma assistência estudantil. Mas eu acho interessante você diz gerar Anualmente eu fui obrigado a fazer isso, provavelmente. A instituição? Alguma coisa. Porque eu digo o seguinte: a empresa Júnior, quando houve de engenharia, Sim, estava com passivo fiscal. sim. Que agora, eu acho que dentro do sistema, não sei, no fundo Mas aí tem que ver se tem que ajustar isso melhor. Essa é a minha sugestão. Tem que ajustar mais. Tá. Mas hoje, tudo que o governo lança, tanto que a nossa declaração de investimento, você não precisa fazer nada, né? Tem tudo importado, pronto lá, você Só só coloquei verificar a possibilidade de emissão de declaração para recebimento de monitoria para que a gente tenha a brecha de consulta dada. Mas Tudo bem, assim, se ele eu tem digo uma assim, renda superior Tá, aqui, gente. se ele tem a renda, qual é o valor da bolsa? que é obrigatório, declarar o imposto de renda. Consegue. Vamos aumentar essa bolsa. Mas vamos em frente, gente, que ainda tem mais pontos. Na verdade, ganha bem, porque se é cliente a 4 horas, ganha 300 reais. Vai falar do salário mínimo. A quantidade e o valor mensal de cada bolsa será definido semestralmente pela com base no recurso financeiro do campus e... Vou perguntar. Não sei. E a chefia, né? Não, A chefia já está lá na frente. não. Com base no recurso financeiro e... Vou ter que buscar junto ao DAN. Deve ser alguma coisa relacionada ao orçamento. E disponibilidade no orçamento, acredito que seja algo nesse sentido. Eu acho que é isso, mas vou deixar ali. Disponibilidade orçamentária. Porque às vezes tem o recurso, está previsto, mas não está disponível, aí a gente não consegue pagar. Então, acho que é isso. E a outra coisa que eu ia falar é que na resolução 13 de 2018, né, em comparação com essa, ela traz alguns anexos que a gente sistematicamente já tem feito, né, com todas as resoluções que entraram. Por exemplo, algum documento que precisa, nesse regimento, já está com o anexo. Né? Então, fala da declaração de monitoria, que tem na resolução 13 que não está aqui. Fala do termo de compromisso do estudante, né? Quais são as regras e tudo mais que não está aqui. Eu acho que poderia ter o anexo C, D, E, G e H da resolução 13. O motivo de não colocar os anexos, eu acho que porque, de novo, tudo depende do que a gente entender. Se a gente não tiver como resolução, eu argumentaria que colocar o anexo aqui engessa pra caramba. Qualquer coisa que a gente queira mudar no anexo, a gente tem que mudar a resolução. Né? Se a gente entender que isso passa a ser aprova o regulamento de monitoria,
um regimento, regulamento, aí eu acho que caberia, a gente tem uma liberdade um pouco maior para incluir o anexo. Esses anexos não são publicados no edital? São, por isso não precisa ter aqui. No edital vem o anexo. A resolução poderia ser aprovando o regulamento. Sim. E o regulamento Regula o anexo da resolução. Tá, mas aí aqui, isso aqui não é uma. É um regulamento. Regulamento. No anexo da resolução que a gente vai mudar. Regulamento do programa de monitoria. Isso aí embaixo está aprovada pela resolução. Aprovado pela resolução. Aí sim. XXX do. Tá. 2025. Tá. Tá legal. E por último, Que mais? não, é só reforçando o que eu falei no início, que a revisão mesmo de pontuação, sabe? Então eu agradeço. Peço aí se o Lucas puder fazer a gentileza de me passar. Se mais alguém tiver alguma anotação que queira passar, pode me passar, que aí eu faço a correção. Não tem todo. Né? E aí encaminho para a parte. Com esses ajustes, então os ajustes que. Isso. Os ajustes que foram feitos aqui são os que estão grifados, tá, pessoal? E é isso. Então, podemos pôr em votação com a consideração dos ajustes que estão grifados e a correção na formatação de texto que o Lucas me repassou. Vou pôr em votação, né? Vou fazer o inverso. Alguém se manifesta como abstenção? Alguém se manifesta contrária à aprovação do regulamento do programa de monitoria? Então, foi aprovado com unanimidade, né, o regulamento do programa de monitoria do campus Itajaí. Que legal, que bom. Os amigos ficam bem felizes. Ela trabalhou bastante. Vamos lá. Terceiro ponto de pauta, então, deixa eu compartilhar, é a apreciação e aprovação do processo de escolha dos membros do colegiado, mandato 2025-2027. Deixa eu ver se eu compartilho com vocês. Bom, pessoal, eu até vou pedir que a Paty fale um pouquinho mais a esse respeito. Ela que tem aí encaminhado os últimos editais, né? Então, só para frisar, é o processo de escolha dos representantes aqui do colegiado, tá? Fala aí, Paty. O edital é basicamente o mesmo da última eleição, da última escolha. E aí a gente só mudou o cronograma, porque as vagas são as mesmas. E aí, como o mandato desse membro vai até 16 de março, o cronograma de qualificado. Até eu acho que eles com a ideia de alterar o cronograma. Aí será necessário o diretor promover mais um mês ou 2 meses para ter os atuais. Então, ali o que a gente vai aprovar basicamente é o cronograma. Não sei se alguém tem alguma dúvida. A comissão é eu, a Beatriz, a Dulce e o Costas. Eu tenho. Lucas? Antes do cronograma, eu queria fazer algumas considerações do texto. Na seção 3 dos candidatos. Seção 1, seção 2, tá. Acho que a gente pode seguir o que o IFE já está fazendo há muito tempo. Acho que pode ser das candidatas e dos candidatos, né, para todo o texto. Que são, da seção já começa dos candidatos, né, masculino, eu acho que pode ser das candidatas e dos candidatos. Vai entender para todo mundo. Para mim não é.
Para vocês pensam assim? Sim, dá para entender um texto que é geral para todos. Aqui tem servidor, para mim servidor, servidora. Não sei como isso. Nos editais que chegam da DGP para a gente, para seleção de pessoas, ainda vem como candidatos, inscritos, servidores, né? Usualmente não existe essa. Eu não concordo também. A minha sugestão, deixa eu repetir, que eu acho que ela não entendeu. É dos candidatos e das candidatas. A linguagem do outro é o E, né? Deles. É por uma questão de sucinto o texto, entendeu? Você, todo lugar do local feminino masculino, você vai ter um texto. É bom, a gente pode sempre manter o erro. Se está errando lá, a gente Mas pode está vindo lá da reitoria assim. Na outra reunião, a gente fez essa mesma colocação e nós concordamos que a gente não precisa repetir o erro. Né? Então, a sugestão, né? Nós aprovamos. Na seção 4, né? Digo a mesma coisa dos eleitores e das eleitoras. E no item 4.1, fala assim, são eleitores todos os servidores efetivos do campo e os estudantes. Na verdade, ali nessa seção 4, no item 4.1, é que está sobrando. Porque se cada esses 4.1 está mal colocado ali. É porque ele fala dos eleitores, a seção. O Sim, está sobrando, acho que sobrou. Essa ali é legal. São eleitores e todos os servidores, mas não é, né? Porque aqui a gente está falando, inclusive. E alunos, né? Isso aí ficou sobrando, pode retirar. Eu acho que eu também concordo. Mas, Cada segmento elege os seus respectivos representantes. Então já vai classificar. É. Você editar assim. Concordo. Todos estudando. Tá. eu sugeriria ainda que são eleitores todos os servidores e estudantes. Eu acho que eu não tenho. Não, eu acho que o que elas estão sugerindo, Lucas, é a gente retirar essa frase, porque aqui embaixo já estão discriminados certinhos em três segmentos. Não, tira a frase, Os apaga. eleitores já passam ali para baixo. Vocês, Só que eu não consigo marcar a parte, eu não tenho permissão de escrita. Isso, daí renumerar aqui, né? Eu não posso fazer o de Uno, então tá bom. Lá na seção 8 São 8. da apuração. É só um ajuste também que eu coloquei aqui, que o nome é destacado com acento, só para tirar, é isso. O quê? O nome é isso, está com acento. Ah, tirar porque não tem, realmente, para não confundir. Eu coloquei aqui também. Tá. Daí, do texto era isso. Tá, legal. Tem uma, Pode falar, Eliana. no item 2.1. 2.1. Qual a necessidade de um servidor efetivo não nos apresentado como meio de identificação? Aqui, ó, no item B. Ou mesmo enviar a foto serve para aquilo. Mas aí o documento. Era padrão do edital. Hoje não há necessidade. Mas peraí, mas Mas vai ficar da mesma forma, porque se o aluno já é estudante, porque ele tem que provar matrícula, e também vai ficar assim, não necessidade, vira bagunça. Não apresenta nada. é isso que eu ia dizer, porque essa inscrição ela está generalizada para os três segmentos, né? O segmento do servidor docente tá, e discente. Então, eu concordo, se a gente tira a necessidade, aí Tirar também de todos. tem que tirar de Porque aí todos. fica bagunçado o negócio. Porque daí o ônus fica na comissão, né? A comissão tem que ir atrás do comprovante de matrícula do aluno. Né? Entende? Mas eu vi que Mas mais fácil. documento de identificação. Mas o aluno Você tem fala que entregar a cópia de documento de identificação. Ou não? Você fala pela lei geral? Não. É que eu não, até então não entendi a necessidade se um servidor ativo aqui do campus entregar um documento de identificação para se inscrever. Eu já sei. É porque você já assistiu Harry Potter?
que jogou lá no Cálice de Fogo, é para saber que foi você mesmo que fez a inscrição. Não foi uma pessoa que fez por você. No caso do servidor, eu concordo, mas no caso do aluno, eu já acho que tem que ter. Aí a gente teria que dividir isso em... Não, a cópia do documento de identificação do Mas a nossa aluno. cópia também já está lá, Maria. Mas aí o ônus, é isso que eu quero dizer, mas aí o ônus vem para a comissão, né? Onera a comissão. Ao Acho invés que é melhor a da gente fazer pelo excesso do que pelo Natal. É isso que eu ia dizer. Porque senão a comissão vai ter que ir atrás dessa documentação do aluno, da matrícula, da identidade. Às vezes a identidade que está ali já não é atualizada dentro do RA. Né? Mesmo assim, Mas alguma coisa? Voltamos ao calendário, que eu acho que é onde tem mais. A gente estava conversando aqui inicialmente, o professor Lula, né? E a gente estava assim, pensando nas datas que ficaram, né? Por exemplo, o início das inscrições ser hoje, né? Iniciar hoje é o que está proposto agora. Então, a gente gostaria de sugerir que fosse a partir de segunda, dia 24/2. não, a partir de amanhã. Posso posso perguntar, sabe por quê? Tem pessoas, vão falar de mim, eu prefiro fazer esse tipo de trâmite durante o fim de semana, que eu estou mais tranquila. Né? Não sei quanto aos outros discentes e outros colegas. Então, eu acho assim, ao invés de... Eu não vejo por que não começar hoje. Você diz só. Hoje não está perdendo. Não, hoje não, amanhã que seja, né? Amanhã, tranquilo também. Amanhã. Dia 21. Eu só acho que a ideia da Onera, tanto por eu... E a publicação digital? Amanhã também? Não, mas ele tem É. uma teve horário também. Gente, na boa. Nadie não se inscreve. Não precisa nem aumentar esse pronunciamento, porque a gente sabe que o pessoal não se inscreve. Tá isso? Pouco tempo mesmo para mim. Eu acho que a publicação vai ter hoje. Só a inscrição a partir de amanhã. Acho que a publicação pode ser amanhã, daqui que está tudo ajuste, né? Não, É, mas tem que ser aplicação pode ser. Não. A inscrição tem que ser para dia amanhã, para dar um vídeo. Vocês querem ter a participação? Pessoal que vai saber, já. Tranquilo, eu posso mais. Mas é Tá. 5 horas. E aí, pessoal? Altera ou não altera? Alterando, estava 7 dias, eu acho que 4 dias, tá bom? 5. Eu vou provar. Porque o pessoal não Também se acho. não quer, gente. Ninguém quer. Eu sugeriria do dia 21 ao dia 26, na próxima quarta. Tá. Vocês concordam? Tá, começando. Dia 21, sexta, ao dia 26, quarta-feira. O edital vai ser enviado hoje a todos. O edital vai ser publicado e o e-mail vai ser informado que foi publicado no edital. Hoje. Todo mundo vai receber hoje. Se tiver no horário de trabalho ainda. Pois é, estou achando que aí Por isso eu falei. quase 6 horas. Quase 6 horas. Porque ele manteve onde estava moderando do dia 20. Na realidade, já perdeu o dia 20. Tem que os moderadores da lista aprovar. Dá uma cena que não chegar em tempo, virou um passivo nessa questão. Eu acho que vai se cuidar muito. Eu concordo. Publicação amanhã. Publicação amanhã. Publica amanhã e eu não consigo amanhã fechar. Tá. Tipo, mas eu acho que mantém aí a divulgação dos inscritos, mantém dia 28 ou vem para o dia 27? A sugestão era dia 26, do dia 21 a inscrição até o dia 26. Tá. Divulgação de inscritos, 27. Mas aí, pois é, essa questão que eu quero ter, vamos supor que não tenha inscritos no TAI. Quem está continua, não, ou docentes que não tenham. É porque o regimento Como é que faz, né? uma única recondução do período subsequente. Eu, em tese, já tenho a recondução. 3 anos para 2 anos. Não pode. Mas, e no caso de vacância da situação, isso aí que eu estou achando que aquilo ali no regimento, só que o regimento, eu acho que só a Assembleia pode dar. Ele fala que qualquer alteração tem que ir para consulta. Então, vai dar uma olhadinha na questão da recondução. O que quer que eu procure aqui? Exceto para os membros natos, cujo mandato perdurará pelo período em que se mantiverem na respectiva função, o mandato dos membros do colegiado de campus terá duração de 2 anos, tendo como referência o ano letivo, sendo permitido uma recondução para o período imediatamente subsequente.
pegar mais ou menos a cópia do que anda no consumo. Só que eu acho que aí tem esse problema. Então, quer dizer, pô, não tem mais, perdeu-se toda essa função até por aí, e ninguém está quer se desenvolver. Aí, não tem previsão legal, ou seja, em teste não pode estar vedado sobre o regime. Aí se não tem ninguém, fica sem. Nós tivemos momentos em que não havia representação. Tá aí adiante, não tem. A última que teve agora. De cooperadores do campo, sempre dá a opção do diretor unificado. Não é fácil, mas pro último agora para TAI não teve, ninguém fez. Então, não sei. Mas essa aí é uma outra cara. Aí nós temos que pedir uma alteração de regimento. Mas aí é o regimento do campus. Espera para ver. Tá. Aí ficou o dia 21 a publicação da edital. A reunião do banco do mandato já vai Exatamente. 21, a publicação, as inscrições do dia 21 ao dia 26. Tá. Aí a divulgação dos inscritos dia 27. Certo. Né? Aí recursos. Até que dia? Então, se ficou dia 27, pode ficar até 28, é isso? Até 15 horas do dia 28. Né? Porque aqui vai ser até 12 horas do dia 27 a divulgação, até 15 horas do dia 28 saem os recursos. Aí a homologação das inscrições vem para o dia 5. Porque é carnaval, No período da tarde, né? E aí a campanha ou eleitoral. Eu ia sugerir para o dia 6. A homologação das inscrições. O pessoal vai votar 2 horas da tarde ainda. Eu colocaria até dia 6. É? Tá, então daí daqui para frente mantém. O povo trabalha de manhã, não tem agenda. Então tá. Até dia 6 a homologação. Não faz sentido para mim, principalmente para o meu segmento, fazer campanha eleitoral e a votação acontecer durante o recesso, né? Que nem refere. Que ali é quadradinho rosa. Quadradinho rosa, Paty. Ela vai ter aluno. Não tem aluno? Então como é que eu vou passar na sala? Exatamente. Do dia 10 até o dia 19, nós estamos em semana pedagógica administrativa. Não tem alunos no campus. Então não tem como a campanha eleitoral ser dentro dessa data aqui. Eu ia sugerir a campanha eleitoral por 5 dias, que é o que está aí, não é? E do dia 10 ao dia 14, que é a segunda semana. Não, 10 não, 19 que vocês voltam. Vocês só voltam dia 19. É mesmo. Vocês só voltam dia 19. Aqui, ó, vou abrir o calendário só para eu... Então, do dia 19 ao dia 25, exatamente. Eu estou... Então tem justificativa, porque quando foi feita a homologação, né? Eu falei uma coisa para justificar a própria decisão. 19, né? 19. Então, do dia 19 ao dia 25, que é uma terça, mais ou menos uma semana, a campanha eleitoral. 19, que é uma quarta, 25 é uma terça. Pega todos os dias. Eu acho que Vocês A acham? graduação só começa agora no dia 25. Ah, só começa dia 25? Não, mas De e-mail da pós-graduação, né? Eles vão receber por e-mail, tá? Eu faço um aviso lá no grupo e tudo. É pouco aluno também, né? E aí a votação podia ser, então, Não quer começar a campanha desde o dia 6? Até pode, não Pode, não pode. É, Uma mais tempo melhor. Ah, 25. Só para mandar um e-mail. Isso. Aí, se a campanha encerra 25, aí Ali pra frente eu coloco Tá. Votação Aí não tem mais nada 26. de... Tá legal? Tá. Eu não tomei, não prestei atenção nessa parte Do calendário, né? Mais alguma coisa, pessoal? Fora isso, Então, nós temos uma. Vou colocar em votação, primeiro, a sugestão do Lucas, né, de se alterar os pronomes, né, para informação. eu retiro a proposta. Tá bom. Então, vamos colocar em votação
a resolução, né? A única alteração que foi tirar aquele 4.1, né? Foi aquele 4.1. Não sei que só tem o Eu tenho aqui. Então, o que nós estamos votando é aprovar o texto. Deixa eu olhar, se eu esqueci o nome. Do edital dos processos de escolha com as considerações de retirada do item, né, 4.1 e ajustes no cronograma. Eu vou pedir que os que estão em casa se manifestem no chat. Se existe alguém que gostaria de se abster ou que não aprova, vamos fazer o inverso. Alguém se abstém ou não aprova? Aprova. Então, foi aprovado também aqui por unanimidade. E o último item, vamos lá, pessoal. Ana, só uma coisa antes. Pois não. Do item mesmo, né? Do próximo. Tá, então peraí, vamos pro próximo. Eu vou falando enquanto você. Tá. Eu me recordo das reuniões do colegiado, a gente tinha aprovado o calendário acadêmico só até 2024.2. A gente aprovou todo? Uhum. Tem que aprovar. Sim, porque inclusive é uma exigência, quando veio ali do retorno da greve, foi aprovado o calendário ajustado para 24 e para 26. Talvez se não se recorda, não foi. Acho que voltou nessa aula. Vocês vão votar já, então tem que sair. Tá. Tem dentista urgente, e a dentista liberou um horário agora. Tá bom. Pode ser? Vocês vão votar agora ainda? Eu acho que é só votar o calendário, é bem rapidinho. E é só uma coisa. Na verdade, foram 2 ajustes, tá? A pedido do colegiado de ensino. Deixa eu ver só compartilhar lá para quem está em casa, que eu não compartilhei. Compartilhei já. A pedido do colegiado de ensino, foi a semana dos conselhos intermediários, ao invés dos conselhos acontecerem em uma única semana, como estava previsto, a gente acontecer em 2 semanas, né? Então, ele acontece de 13 a 16 e de 19 a 22. Por quê? Porque com isso a gente consegue realizar os conselhos intermediários nos turnos da tarde, né? E os coordenadores dos integrados já se conversam com o coordenador da engenharia elétrica para que não haja mínima interferência nas aulas da engenharia, né? Ajustando ali os horários, e especialmente para a nossa coordenadoria pedagógica não ficar extremamente sobrecarregada, porque havia situações em que elas tinham conselho de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, elas ficam com o conselho tarde e noite, e não de manhã, de tarde e noite. Tá? Então, os 2 conselhos do primeiro semestre e do segundo semestre são divididos em 2 semanas. E, diante da experiência que nós tivemos nesse último semestre que passou, a reunião de pais, que antes estava prevista para acontecer no sábado letivo, o colegiado de ensino também solicita que ela aconteça numa terça-feira, que é o dia usual das reuniões de curso e área, né? E de forma unida, como aconteceu essa última reunião de pais, que foram os dois integrados tiveram reunião numa terça-feira presencial, e entendeu ali o colegiado de ensino que isso funcionaria melhor do que ter uma reunião em 2 sábados letivos consecutivos, uma só para RP, outra só para mecânica. Então, essa é a segunda alteração. As reuniões do primeiro semestre passam para uma terça-feira de pais, no dia 3, e no segundo semestre, como o dia 28 é dia do servidor, 28 de outubro, a reunião ficaria numa quinta-feira, dia 30. Tá? E eu não tinha encaminhado, mas eu queria adicionar, porque chegou hoje de manhã, na verdade, o CODIR, né, enfim, bateu o martelo na data do CPI. Então, eu gostaria só de incluir no nosso calendário a data do CPI, que ainda não tem. Mas isso é só uma inclusão e acho que não vai afetar muito. Né? Então, a proposta é ver se vocês concordam com a divisão dos conselhos em 2 semanas e se estão de acordo ou tem outras sugestões, né, para a questão
da reunião de pais de devolutiva, que antes ia acontecer em 2 sábados letivos consecutivos em cada semestre, e a gente pediu para que aconteça em um único dia, unidos os 2 integrados. É isso. Então, não sei se alguém gostaria de falar. No caso, só um esclarecimento ali, eu não entendi direito, seria um único dia, mas não seria sábado letivo. Isso, não, Roberta. Exatamente isso. Em 25/1, o dia será uma terça-feira, né? Normalmente das 5 até as 8, que é para conseguir pais que consigam vir no final da tarde e pais que precisem um pouquinho além do horário do início da noite. Isso para nós é a questão da pós, né? Os 4 professores que não podem participar daquela 5h30. Terça-feira é o dia da A pós. questão de não levar para o sábado letivo não interfere referente ao calendário de aulas ali, de Não, cumprir o sábado letivo? não, o sábado continua sendo letivo, só que no sábado não vai acontecer reunião de pais, ele continua como um sábado letivo do calendário, ele não deixa de ser letivo. Entendi. Olha, eu não sei se os professores acabaram por dizer que, não sei porque eu fiquei fora esses 3 meses, mas se qual a justificativa da troca, né, do sábado letivo para terça, no caso? Eu até gostaria, houveram manifestações, né? Inclusive nessa última reunião de 24/2, você não estava, mas ela estava agendada para um sábado letivo e por solicitação de docentes aos coordenadores, ela foi trocada para uma terça-feira. Então, isso já veio para esse semestre, porque a justificativa foi a dificuldade de deslocamento de alguns servidores que não residem em Itajaí, de ter que vir no sábado letivo para Itajaí. Além disso, de alguns pais, né, responsáveis que trabalham no sábado de manhã. Então, o horário da reunião teria que ser tipo de 11 até umas 14 horas, para os pais que ainda trabalham no sábado poder comparecer. Então, em função disso, nesse semestre que passou, eu trouxe para o colegiado, foi aprovado, né, que acontecesse numa terça-feira, no final da tarde, início da noite. Foi o que os professores solicitaram. Foi. Os professores solicitaram para o semestre 24/2. E aí, agora, o colegiado de ensino traz a mesma solicitação para 25/1 e 25/2. Tá, entendi. Coordenador... Só para esclarecer mesmo. Só para esclarecer, o Lucas perguntou. O colegiado de ensino é coordenador de todos os cursos, mais coordenadores de todos os setores do DEP, né? CP, biblioteca, RA. Eles aprovaram lá essa... É que o colegiado de ensino ele não tem um caráter deliberativo, então a gente não aprova nada, a gente concordar. Exato, concordar. Se a pessoa concordou, acho que são os principais interesses. Deve ter conversado com as áreas, com certeza. Partiu de lá, né? Não é uma coisa do DEP, não é o DEP que está trazendo essa demanda, é o colegiado de ensino. Roberta, tem mais algum esclarecimento? Sim, já deu uma boa melhorada, né, no formato das reuniões de pais ali, referente ao quando a gente iniciou, né? Porém, acredito que ainda tenhamos alguns ajustes, mas acho que isso pode ser pensado depois, para a questão de melhoria mesmo da qualidade docente do dia de trabalho, sabe? Que para quem tem a carga horária cheia de manhã, depois fazer mais 4 horas, no outro dia tá de novo com carga horária, né? Ou está na engenharia e tal, fica sempre um embaraço ali, né? E os docentes dos primeiros módulos, com a turma cheia como estamos, principalmente das disciplinas que sempre, normalmente, ficam bastante estudantes, tem gerado, assim, um certo trabalho, assim, bem desgastante para o docente, né? Acho que a gente tem que pensar também em outros formatos de atendimento para que
se docente que tenha já uma carga horária densa daquele dia, possa fazer alguma opção para poder reduzir, enfim, a jornada de trabalho muito árdua mesmo, né? Porque atender uma fila de pais e um após o outro é bem desgastante mesmo. Eu preferia até sábado, claro que eu moro aqui, né? Mas do que numa terça, assim, porque realmente dá uma sugada nas energias, assim, para depois do outro dia continuar em aula, né? Enfim, mas acho que a gente poderia pensar coletivamente com os docentes. Vamos então, posso colocar em votação. Então, só recapitulando, são 3, né, propostas. O Conselho Intermediário em 2 semanas, a reunião de pais no primeiro semestre na terça, no segundo semestre na quinta, mantendo os sábados letivos, tá, pessoal? O sábado precisa continuar letivo. E a última, só a inclusão da data do CP. Tá? Então, colocando em votação, alguém gostaria de se abster? Débora, não. Vai ser por propostas ou todas? Posso fazer por proposta? Eu me abstenho, por favor. Eu aprovo todas. Tá. A Roberta se absteve. Alguém contra? Aprovo todas. Então, tivemos a aprovação com 2 abstenções e os demais aprovaram. Bom, colegas, era isso que tínhamos para a pauta de hoje. Agradeço bastante a presença de vocês, de casa também. Muito obrigada. E até a próxima. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Roberto. Só que agora eu não consigo parar. Eu posso